Como vocês sabem, eu estou desenvolvendo um estudo a respeito do ateísmo, mais especificamente a respeito de sua origem. Como é que o ateísmo ele se desenvolve, não apenas na sociedade, né? Mas o meu foco é como ele se manifesta na alma humana, né? Quais são as motivações por detrás de alguém que deixa de ser um cristão e passa a ser um ateu ou um agnóstico. Quais são os sentimentos que move a pessoa a se identificar como ateu e a ter um comportamento típico, né, de um ateu, como nós observamos muitas vezes aí ao assistir às lives, né? Para citar aqui um exemplo, muitos ateus, eles se referem, né, à figura do Criador com muito desprezo mesmo, demonstrando rejeição, né? É muito comum usarem o termo design demente, né, para se referir, no caso, ao Criador, que no caso teria sido responsável de dar origem à vida na Terra e às coisas vivas na Terra, né? Por detrás de uma atitude sempre existe um sentimento, sempre existe uma motivação. E é possível estudar e rastrear isso e chegar à raiz, né, de uma atitude e de um posicionamento. E eu fui estudar a respeito, há um bom tempo venho analisando isso, né, e pude já conseguir já, né, descobrir algumas das raízes, né, que levam a esse comportamento, né? E aí, o que você responderia a respeito disso? O que leva uma pessoa a tratar com tanto desprezo, assim, de forma e com desdém, né, a figura de um criador, que no caso, partindo da premissa que ele existe, seria o responsável, né, por ter projetado o corpo humano, o corpo este, que é aquele ateu que zomba de Deus, está usufruindo todo dia, né? Está ali usufruindo, né, de todas as funções que o corpo lhe proporciona, né? O paladar, poder comer uma comida gostosa, né? A audição, poder se deleitar com ouvindo uma música legal, ou ouvindo a voz de pessoas amadas, a capacidade de raciocínio, né, para entender, para ser criativo, para tomar decisões, né, para decidir passear, jogar bola, é, a visão colorida, né, e eu sempre costumo dizer, né, os prazeres sexuais que o corpo proporciona você a ter, é, o tato, né, que proporciona você sentir prazer, né? Quando a sua esposa vai te fazer um carinho, ou seu filho vai te fazer um carinho. Olha, eu poderia ficar aqui o dia todo apresentando milhares de exemplos de coisas maravilhosas, né? Que o corpo humano, a natureza te proporciona, né? Ah, por que que, mesmo usufruindo de tudo isso, quando uma pessoa considera, partindo da premissa de que existe um criador, ele zomba deste criador, né, e o despreza de uma forma tão até desrespeitosa, né, podemos dizer assim, é o que o leva a se comportar dessa maneira? Realmente é uma pergunta que não quer se calar, né? Talvez você pense assim, ah, Carlos, mas é porque é, talvez a pessoa pense, né, no fato de Deus permitir o sofrimento, acha que Deus deveria, né, fazer alguma coisa para solucionar as injustiças no mundo ou problemas de saúde. É, se eu chamo de design demente é porque existem algumas falhas, né, na natureza, às vezes falhas genéticas que causam problemas humanos. Mas olha, eu entendo, é compreensível que alguém se sinta indignado com isso, mas eu posso garantir para você que a razão que leva uma pessoa a tratar com tanto desprezo assim a figura do Criador tem raízes mais profundas, tem a ver com outros motivos, né? Que eu vou revelar daqui a pouco aí. Mas olha, você há de concordar comigo, você há de concordar comigo que
que tem algo de estranho nessa atitude de zombaria, de desprezo, né? Manifestada por muitos ateus, né? Esses dias até o Jason chegou a dizer que o nome de Deus, Jeová, é como um escarro, sabe? É, é um, são ataques ferozes mesmo, né? A figura, no caso de um criador. E aí a gente se pergunta, mas o que pode estar acontecendo, né? Existe uma explicação para isso. Nós conseguimos identificar, né, a razão que eu vou apresentar nesse momento, né? Mas o que realmente está envolvido são realmente sentimentos profundos. Esses sentimentos eu diria que não são muito saudáveis, né? De fato, eles realmente não são muito saudáveis. Porque veja bem a seguinte situação, gente. Imagina que você esteja conversando com um homem ali com vista de frente, né, com o prédio do Dubai, aquele prédio magnífico, né, altamente sofisticado, e você conversando com ele ali, você pergunta para ele assim, rapaz, quem será que foi que projetou isso aqui, hein? Aí ele fala assim, foi um engenheiro demente, um cara maluco. Aí você pensa assim, ué, por que será que ele está falando isso? Aí você pergunta assim para ele, e você onde você mora? Eu moro num dos apartamentos, lá do meio. Aí você, e quanto você paga de aluguel? Não, não pago nada, os construtores, o engenheiro que me deixou morar ali. Sim. E, e alimentação, como é que você faz? Assim, não, lá tem restaurante, tudo é me fornecido de graça. Aí você pensa, caramba, rapaz, foi concedido um apartamento pro cara no prédio Dubai, que é caríssimo, né? De graça, a comida é de graça, um punhado de coisa, a vista para o mar, piscina, área de lazer de graça. E aí você ouve ele falar que o engenheiro, né, no caso, que concedeu a ele já há muitos anos, ele morar ali é demente. Aí você fica se perguntando, mas tem alguma coisa de estranho nisso? Por que ele o trata com tanto desprezo, né? Aí você pergunta para ele, mas assim, amigo, por que você o trata assim dessa maneira, com desprezo? Por que você chama ele de demente? Aí ele apresenta para você uma razão. Fala, é porque deu uma goteira lá em casa, lá, deu um problema no meu apartamento e eu não gostei. Olha, será que isso é motivo para tratar com tanto desprezo e rejeição, né, o engenheiro ali que concedeu para o cara viver anos ali, né, usufruindo de todo o conforto? É muito estranho. Até, inclusive, é injusto, né? Falando assim em termos reais, não faz nem sentido chamar um engenheiro que conseguiu construir ali de demente. Nenhum demente consegue construir uma obra magnífica como aquela. Obviamente que esse título nem se aplica, né? É, e aí você fica se perguntando, mas você fica tentando entender. Não é possível que ele alimente esse sentimento tão, né, desrespeitoso para com o engenheiro. O que pode estar envolvido? Porque ele usufruiu de tanto tempo, ainda que ele não tenha ficado chateado com alguma coisa que o afetou, né, por parte da maneira como o engenheiro construiu ali o prédio, mas tratar assim com tanta rejeição, tanto desprezo, uma vez que ele ainda está morando de favor ali, né, está podendo, né, usufruir de tudo aquilo, o que poderia estar acontecendo? Então, existe uma possível explicação para isso, tá? E vocês vão ver agora num vídeo aqui do Luiz Felipe Pondé. Eu assisti esse vídeo e o Pondé não fala sobre questões de Deus, não, ele cita uma outra situação que eu relaciono às raízes de uma pessoa tratar Deus assim com tanto desprezo, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar o vídeo aqui para rodar e tente perceber, com base no que o Pondé falar, principalmente mais para o final do vídeo dele, um vidinho de 3 minutinhos, rápido. Tente perceber uma razão que ele apresenta, que o Pondé apresenta,
um sentimento, né, uma atitude que explica o porquê que muitos ateus tratam a Deus com tanto desrespeito, com tanto desprezo, né? Existe uma explicação para isso. Existe uma explicação para isso e tem a ver com um sentimento. Então você vai assistir o vídeo agora, aí você dá uma pausa, tenta ver se você consegue descobrir, depois eu volto em seguida para a gente concluir aí, apresentar, no caso, aí essa conclusão. Então, assista aí com atenção o vídeo do Pondé. Conviver com alguém melhor do que você é sempre insuportável? É, na maioria das vezes, com certeza. Tanto é que existe uma modinha aí de dizer que não existe ninguém melhor do que os outros, que são todos mundos iguais, que são todo mundo iguais, o que é uma grande besteira. Olha, a própria Bíblia já traz aquela história do Caim e Abel que é muito interessante, né? Coisa que o Saramago não entendeu nada no livro dele sobre Caim, é claro. Mas assim, a questão do Caim é porque Abel era muito melhor que ele e Deus gostava mais do Abel. O Abel é um cara legal, um cara doce, Deus gostava dos sacrifícios dele, é identificado como uma pessoa pacífica, enquanto que Caim era um sujeito ressentido e invejoso. Isso como arquétipo, como mito, me parece interessante para representar a situação aqui. O problema de você conviver com uma pessoa melhor do que você, já já eu posso definir um pouco o que eu tenho em mente quando eu estou falando melhor. O problema de você conviver com uma pessoa melhor do que você é que é uma humilhação contínua, né? Vamos começar, ela é mais bonita que você. Começa por aí, mas digamos é uma humilhação básica, né? Agora associa ao fato ela ser mais rica, né? Você ainda pode dizer, bom, ela é mais bonita e mais rica, mas o que importa são virtudes interiores. O problema das virtudes interiores é que ninguém enxerga. As virtudes interiores só se tornam virtudes reais quando são materializadas no mundo concreto. Então, agora imagine se essa pessoa ela é mais bonita que você, mais rica do que você e ainda é mais inteligente do que você. Né? Resolve problemas super melhor. Isso em sala de aula é muito comum. De repente aquela menina que tira nota alta, que não estuda nunca, e aí todo mundo vai dizer que ela dá para o professor. Por quê? Porque ela tirou nota mais alta. É mais fácil falar isso dela do que imaginar que ela é simplesmente mais inteligente que você e ela não precisa estudar tanto quanto você e ela vai melhor na matéria do que você. Então, agora adicione mais uma coisa. Imagine que ela é mais bonita, mais inteligente, que ela é mais rica. Agora imagine que ela é mais generosa. Aí é covardia, né? Porque além de tudo, ainda é uma pessoa generosa. É uma pessoa que doa, é uma pessoa que não é muito apegada às coisas, né? Adicione mais uma coisa que vai acabar de matar você completamente. É modesta. Ninguém suporta isso, né? Rica, inteligente, bonita, inteligente já falei, generosa, modesta, né? Imagine isso tudo numa pessoa só. Então, é claro que hoje está na moda dizer então que você não tem inveja de quem é melhor do que você. Hoje está na moda um monte de bobagem, né? Não tem problema de conviver com uma pessoa melhor do que eu, porque na verdade é todo mundo legal, o que é mentira, né? Algumas pessoas são piores que outras. Não, eu não sinto inveja porque na realidade eu fui educado pelos meus pais para que eu entendesse que eu tenho o meu próprio valor. Primeiro, os pais mal conseguem educar os filhos hoje em dia. Mal tem pais e mal tem filhos, né? Porque quase ninguém mais quer ter filhos. Então essa história, normalmente, quando alguém fica falando muito do que os pais nos ensinaram, é normalmente papo furado, né? Sobre essa coisa toda de que, meu pai ensinou isso, ensinou aquilo. Então, isso não significa que não tenham pessoas que tentem ensinar coisas para os filhos. Mas o que eu quero dizer é que a ideia de que conviver com uma pessoa é humilhante, é insuportável, é justamente porque ela expõe para você o tempo inteiro a sua fraqueza. Isso traz à tona o tempo inteiro um sofrimento em relação ao chamado amor próprio ou autoestima. A sorte é que às vezes, de fato, uma pessoa pode ser melhor numa coisa, a outra pode ser melhor na outra, mas quando uma pessoa reúne muitas qualidades dela mesma, o que normalmente os outros vão querer é destruí-la. E aí, você conseguiu agora discernir os sentimentos, o motivo, provável motivo, né, pelo qual os ateus tratam a Deus com tanto desprezo, né, no caso a figura de um criador, o chamando de design demente, e como que querendo matá-lo, né, muitos fazendo todo o empenho possível até para desacreditar, né, a ideia de que ele possa realmente existir. E aí, percebeu? Aí, através da explicação do Pondé?
embora o Pondé não fale, né, do Criador propriamente dito, mas a situação é a mesma, gente. É a mesma. Trata-se de um sentimento que eu considero o pior de todos, é muito difícil de ser superado e que está no ser humano, está em mim também. Eu também sou um ser humano imperfeito, é, mas que em alguns seres humanos isso aflora de uma forma lamentável, né? Que é o orgulho. Exatamente isso. O orgulho é um orgulho até ferido, né? Não permite que alguns ateus admitam que exista realmente alguém mais inteligente, mais poderoso que eles. Né? E é muito provável que exista mesmo, né? Porque quando você observa, por exemplo, o projeto do corpo humano, né? Você nota que para realmente construir, fazer funcionar esse projeto e muitos outros, é necessário uma inteligência milhões e milhões e milhões e milhões de vezes superior à nossa, a de todos os cientistas juntos, né? Isso aí é óbvio, isso é óbvio, né? E então isso pode fazer uma pessoa que não for humilde se sentir arrasada, né? Ela se sente mesmo inferiorizada, entendeu? Então a própria ideia, né, de admitir que existe alguém mais inteligente, com mais autoridade, com mais poder, a quem ela precisa se sujeitar, porque se existe, ela inevitavelmente acaba ficando em sujeição a esse criador, né? Obviamente, ele sendo o dono, né, o responsável pela origem da vida na Terra e, portanto, dono do prédio, né, vamos dizer assim, aonde nós moramos de favor, então nós temos que lhe prestar contas, né? Você de repente descobre que você não é mais o proprietário nem da casa que você quitou. Você é o inquilino, cara. Você continua sendo inquilino do planeta Terra. Isso aqui não te pertence. Não foi você que fez o seu próprio corpo. Não foi você que projetou e criou as frutas que você come, o arroz e feijão que você come todo dia. Isso aqui tudo foi emprestado para você usufruir aí e você, portanto, está numa condição de subordinado, de sujeição. E isso é a morte para muitas pessoas, né, que carecem, né, de humildade, né? E aí então elas tentam de todos os modos encontrar defeito e diminuir, né, e inferiorizar, né, no caso, a figura de um criador. Né, mesmo se utilizando, né, de expressões, de termos que na verdade nem se aplica, né, porque um criador que projeta o corpo humano faz tanta coisa, jamais, claro, pode ser considerado demente, o oposto, é pelo contrário, né, mas mesmo assim, eles mesmo assim usam termos impróprios que não se aplicam, né, no caso, que não são apropriados, porque querem mesmo sem fazer de tudo para parecer que eles estão por cima, né? Eles estão por baixo, não estão numa condição subordinada, né? Então essa atitude ela é muito comum, isso aí é muito comum no local de trabalho, né? Muitos se ressentem de ter que obedecer a ordens, né, de superiores. Na escola existe a rebeldia dos jovens contra professores, né, que são autoridades. Na família também, muito comum, né, às vezes os filhos se rebelar contra a autoridade dos pais. Na sociedade, pessoas que se rebelam também contra as autoridades policiais, né. É muito comum. Agora veja bem, ainda que alguém esteja indignado, né, ou chateado, né, por Deus ter permitido, não causado, né, problemas genéticos, causado doença, mas permitido a existência desses problemas que causam sofrimento à humanidade, eu acho que ainda assim seria sensato, né, daquela pessoa que se diz ser ateu, ser um pouco mais cuidadoso ao se queixar a respeito, se é que ele queira expressar sua queixa, né, a respeito do que ele não concorda, do que deixa ele chateado em relação a algumas coisas na natureza que ele não acha satisfatório. Eu acho que seria sensato ele ter um pouco mais de temor, né,
Porque uma vez que nós temos fortes indícios, né, da existência de um Criador inteligente, ele é infinitamente mais poderoso e sábio, né, ou inteligente do que nós, né? Ah, então, diante de uma autoridade, por exemplo, se você se apresenta ali diante de um policial, diante de um juiz, você jamais daria um tapa na cara de um policial ou de um juiz, né? Não só por respeito, mas também por medo de sofrer, né, as consequências por isso, né? Não seria apropriado você se comportar dessa maneira. Tanto que, se você visse um amigo seu fazendo isso, você o aconselharia, falou, olha, não faça isso, né? Se você tem alguma queixa para apresentar, faça isso com dignidade, com respeito, né? Então não parece ser uma boa ideia você querer esbofetear né, um policial ou um juiz ali no tribunal, né? Então é isso que muitos ateus estão fazendo, né? E estão achando que nada nunca vai acontecer, nada a respeito, né? Será que podemos considerar uma atitude sensata essa, né? Olha aqui, ó, eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 74, verso 10. Um dos escritores da Bíblia, ele expressa aqui uma certa tristeza, sabe? De ver, de ter visto já naquela época pessoas fazerem isso, né? Desrespeitando e tratando com muito desprezo o nome de Deus. Até citei o exemplo agora há pouco do Jason, né? Chegou ao ponto de dizer que o nome de Deus, Jeová, é semelhante ao escarro, uma coisa assim. Me lembro até hoje de uma live que ele participou, ele comentou isso. Olha só o que o salmista diz aqui, ó, Salmos 74, verso 10 e 18. Até quando, ó Deus, o adversário continuará a te insultar? Será que o inimigo tratará o teu nome com desrespeito para sempre? Lembra-te dos insultos do inimigo, ó Jeová, de como um povo tolo trata o teu nome com desrespeito. Não te esqueças do que os teus inimigos dizem. A gritaria dos que te desafiam sobe continuamente. Né? Bom, então é isso. Né? Então, esses são os sentimentos, né, que foram expressos aí por um dos escritores da Bíblia. E se você pensar bem, a pessoa ela está cuspindo no prato que come, né? Ela, durante a sua vida toda, ela usufruiu de milhares de coisas maravilhosas e nunca sequer agradeceu uma vez, né? O arroz e feijão ali do seu prato e tantas coisas que já usufruiu. Muito pelo contrário. Então, é uma atitude estúpida, né? Realmente não é apropriado a maneira das pessoas expressar seus sentimentos. Se é que estão insatisfeitas com alguma coisa que elas acham que Deus fez de errado, então existe uma maneira adequada de tratar disso. Mas, como nós vimos no vídeo, né, do Pondé e na explicação que eu dei, a razão ela provavelmente tem muito que ver, a razão pela qual as pessoas chamam Deus de design demente, né, ou trata com desrespeito, tem muito a ver mesmo com outras raízes mais profundas, né, que se relaciona ao orgulho, a não querer que tenha alguém acima delas, né, e então acho que falta aí cultivar mais a humildade, a se colocar no nosso lugar, afinal, nós realmente somos pequenos, não tem por onde escapar, precisamos reconhecer nossa condição pequena e de dependentes do Criador, né? Não tenha dúvidas que nós dependemos. Você acha que é só o arroz, feijão e o oxigênio que você respira que é o responsável pelo funcionamento do seu corpo? Certamente que não. Eu tenho até um outro vídeo que prova isso, que demonstra isso, que provavelmente deve haver sim uma força inteligente sustentando os organismos vivos na Terra, além do próprio sistema, né, natural de energia, de alimentação, né? Deixo aqui no link também aí esse vídeo se você quiser assistir. Então, que todos nós possamos refletir nisso aí, né, e escolher aí o que for melhor para cada um de nós, né?